Para nas manhãs da Comercial, a grandiosa história universal das traquitanas, com o professor Nuno Marco, uma oferta Montepio, capital certo, poupar é crescer em segurança, e Homes Place. Encontramo-nos lá. Sempre qualquer coisa de comovente, de emocionante na história das invenções que ficaram pelo caminho. As grandes invenções falhadas e não mais tentadas de novo da história da humanidade. Nós já falámos de algumas na grandiosa história universal das traquitanas, mas nas minhas pesquisas estou constantemente a descobrir mais e eu acho que são vencedoras, nem que seja pelo facto de alguém se ter lembrado de que elas poderiam ser possíveis. Por exemplo, eu acho chocante que não haja um lugar mais nobre na história da humanidade para a americana Berta Luigi. Eu também há. Quem é? Quem é Berta? Estamos a falar de uma senhora que tinha periquitos, amava os periquitos, mas odiava ter de limpar as quantidades industriais de caca que uma família de periquitos produz diariamente. E quem a pode censurar? Toda a gente que tem ou teve periquitos na vida Nunca tive. recorda o fascinante ritual de limpar. Nunca vi. Toda aquela vertigem de caganita. Ainda bem para ti, porque Epá, é incrível. Muito defecam aqueles bichos. Mas, em vez de simplesmente ela protestar contra a sujidade que fazem os periquitos no fundo da gaiola, a Bertha foi proativa. Bertha! E ela então inventou uma coisa extraordinária que patenteou em 1959 e que sonhou que ia dar fama e fortuna a ela e tranquilidade e higiene a todos os amantes de periquitos do mundo inteiro. Berta Luigi inventou a fralda para periquitos. Não. Pareceu-lhe boa ideia. Uma coitada. Dodó de Piu-Piu. Sim, pareceu-lhe boa ideia até ela, mas antes dela o resto do mundo, perceber que se dar umas meras gotas de medicamento a um periquito, meter-lhe as gotinhas no bico, pode ser uma das tarefas mais alucinantes que um ser humano pode fazer. Trocar-lhe uma fralda entra já no domínio da demência total e completa. Sim, ela poupa em limpeza de gaiolas, mas poupa aquilo que vai ganhar em bicadas no dedo, mas nacos, e a possibilidade de matar o bicho nesse verdadeiro wrestling humano-ave que implica a troca de uma fralda. A troca de uma fralda de um periquito. Seja como for, só por se ter lembrado desta ideia, a inventora disto, Berta Luigi, já merece a nossa homenagem. É que não é só a ideia em si, é a maneira como a conjunção de palavras fralda para periquito soa. A maneira como soa dita numa loja de animais. A pergunta: bom dia, tem fraldas para periquito? Epá, eu acho que isto é precioso e o potencial que provavelmente esta querida senhora estava a ver para o futuro. Depois das fraldas para periquitos, fraldas para canários, fraldas para araras, e para esta tinha um nome que era marketing do melhor. Reparem bem nisto: Frararalda. Fraldas para araras, Frararalda. Talvez não seja um nome assim tão bom. A invenção fracassada seguinte é que eu não sei como é que não vingou. Eu seria o primeiro a comprar isto. Eu adoro massas, eu adoro esparguete, mas tenho sérias dificuldades em comê-lo. É um prato que eu nunca peço em almoços de trabalho em que tenho de provocar boa impressão a alguém, porque o enrolar do esparguete no garfo nem sempre me sai bem e eu acabo invariavelmente a sorver fios de massa com 2 metros de comprimento. É verdade que eu já vi e é triste. Isso devia ser aceitável. O que é péssimo, mas é péssimo quando me fazem uma pergunta nesse momento. Já vos aconteceu isto de certeza, estão a comer massa. Sim. Alguém vos faz uma pergunta e vocês não podem responder enquanto o fio... E se o fio for muito longo, é horrível, porque há ali um compasso de espera dos silêncios mais desconfortáveis que pode haver. A única vantagem é que uma pessoa tem tempo de pensar o que vai dizer a seguir enquanto está a sorver o fio. Mas a que preço? Não há ninguém que fique gracioso a comer esparguete. Talvez só a Dama e o Vagabundo, no filme da Disney. Pois é. E há restaurantes que fornecem uma colher para nos ajudarem a enrolar melhor os esparguete. Não sei fazer isso. Não sabes? Eu recuso-me a usar a colher. Nuno, recuso-me. Eu recuso-me. Na verdade também não sei. Não sei. Mas eu recuso-me. É enrolar 2 fios de esparguete na colher, meu. Não, horrível, não faça Não, isso. é uma combinação muito elaborada porque tens de pôr... Não, é muito Não é difícil. nada, é pôres a colher, com o garfo pegas em 2 ou 3 fios de massa e depois enrolas o garfo Sabes na qual é o colher. problema deles, Vasco? Tem que usar talheres aí. Pois. Normalmente é com a mão. Mas diga uma Não, coisa, vocês eu- não partem a massa? Eu não parto a massa. Para Eu não Pedro parto a Ribeiro, estás a massa. fazer um olho... Eu parto sempre.
Partes a massa como se fosse um bife. Mas assim perde o encanto. Mesmo é a pôr a fácil. cozer, pois a cozer inteira, claro. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Quando se põe a cozer, não se Não parte é a depois massa. a Não, comer. Assim perde o cozer encanto. inteira, mas depois no prato. Tá bem, Partidinha pronto. de garfo Não, nem no faca. prato. Não. Mas Eu prefiro sorver. Mas eu não gosto da colher. A colher é um acessório que eu sinto que está ali para me insultar. A colher está ali a dizer-me: ai, o menino não é capaz de enrolar massa usando um talher, precisa de 2. E eu não consinto que pessoas gozem comigo quanto mais talheres. Claramente, a pensar em pessoas como eu, houve um tipo americano chamado Robert Smuts que, no ano em que eu nasci, 1971, inventou um maravilhoso garfo rotativo. Tinha um motor embutido no corpo do garfo e um botão que, quando permite, fazia os dentes do garfo girar, enrolando com tremenda eficácia o esparguete. Não, molho. Cuidado. Não, mas depende do ritmo que aquilo enrola. Na volta, aquilo é muito cuidadoso. Epá, aquilo poupava um trabalho titânico ao ser humano. Como é que isto nunca questão pegou? é essa, Como é que isto Nuno. nunca pegou? Valha-me Deus. Porque é Mas é que tipo colher ao enrolar contrário massa é um trabalho titânico. Pá, não, sério. Quão preguiçoso está o ser humano Exato. Eu quando já disse isto. enrolar um garfo. O progresso é no sentido de nós não fazermos nada, de sermos tipo poias humanas gigantescas. É que isto à partida não tem como falhar, ao contrário do evidente falhanço das fraldas para periquitos. Isto é um garfo com um motor. Aquilo anda à roda de forma firme e equilibrada e enrola o esparguete. Eu acho perfeito. Acho menos perfeito, embora bem intencionado, a máquina das palmadinhas nas costas de bebés. Para rotar, hein? Disso. Isto vai de encontro ao que eu digo, lá está. O progresso caminha sempre no sentido de conseguir que façamos o mínimo, que nos mexamos o mínimo, mas com a breca, pá, palmadinhas, para efeitos de arroto, nas costas dos nossos filhos. Pá, nós podemos fazer isso. Mas enrolar massa não podes. Não, reclamaça não. Agora, eu obviamente que eu faço o meu filho arrotar de bom grado. Eu fazia isto e é das coisas que mais tenho saudades do meu filho bebê. A sensação de objetivo logrado, de dever cumprido, de realização pessoal, assim que as nossas palmadinhas provocam o arroto. Ou então, era eu que na altura, às 4 da manhã, perdido de sono, precisava de estímulo e de um sentido para a minha existência. Mas lembro-me, não sei como é que era convosco, pais, mas das melhores coisas dos meus primeiros tempos como pai era o sentir com orgulho, com a breca. Fiz o meu filho arrotar. Sim, mas o pior é, lá vai mais uma camisola, veio bolsar. Pois é, mas o meu filho não bolsava muito. Vasco, tenho um filho urgentemente para experimentares isto. Tá bem. Podes entrar nesta conversa. Já vai. É a única. Sim, queremos muito falar única de arrotos razão. contigo. Exato. É que pode não ser fácil, pode demorar bastante até que a criança arrote, é verdade. E tudo o que me diziam de não o voltar a deitar sem ele arrotar fazia-me pensar que, se o fizesse, se o deitasse sem paciência para esperar pelo arroto, eventualmente ele iria explodir no berço um tempo depois. Por isso, muita palmadinha eu dei nas costas do bebê e, ok, o desespero dessa espera pode levar a que uma máquina que dê palmadinhas por nós pareça extremamente atrativa. O que fez com que esta invenção não fosse para a frente foi o facto de se ter descoberto que, quando se punha o bebê sentado na máquina, ele conseguia facilmente mudar de posição e vários foram os bebés que serviram de cobaias para isto, que acabaram a levar sapas na cara. Pela mão mecânica. A gente não se queria rir disto. O que é desagradável. É desagradável. Ora bem, 2 brasileiros de Minas Gerais. Inimá José de Paula. Grande nome. E António Luís Araújo. Que desilusão de nome. Eles ousaram tentar tornar os homens mais próximos de Cristo. Eles tentaram vender uma ideia que nunca chegou a sair do papel e que consistia em sapatos capazes de fazer seres humanos caminhar sobre as águas. Eu quero isso. Sim. Os sapatos, de acordo com os esquemas deles, pareciam mini pranchas de surf. Eles nunca arranjaram apoios para o fabrico disto. Nem apoios para o fabrico disto, nem para um ser humano que experimentasse isto. E que há abaixo. Eu acho que o lado errado, não é? O plano começa a partir do momento em que olá, me chamo Inimá. Não, vai embora, deixa estar. Inimá, deixa estar. Mas não se percebe como é que isto foi rejeitado. Não só me parece de uma extrema utilidade, como uma ideia com todas as condições para funcionar em pleno. Eu acho que se é para inventar coisas que libertem o Cristo que há em nós, trabalhem, mas é numa maquineta que faça a multiplicação do pão. Claramente apontou-se para o poder de Cristo errado. Caminhar sobre as águas, ok, giro, impressiona, miúdas. Mas pãozinho. Isto foi bastante telegráfico agora. A grandiosa história universal das traquitanas com o professor Nuno Marco, uma oferta Montepio, capital certo, poupar é crescer em segurança e Homes Place. Encontramos-nos lá. Rádio Comercial, a melhor música de 2000 em diante.